Se você entrou no caminho da magia, achando que entender os 4 elementos é apenas saber que o fogo queima, que a água limpa e purifica, que o ar se move nos pensamentos e que a terra é firme, são ações concretas na realidade, eu preciso te dizer que você ainda está no jardim de infância da magia. A maioria das pessoas passa anos e anos presa na casca física dos elementos. Elas acham que para dominar o fogo precisam ter de uma vela acesa, por exemplo, ou que para se conectar com a terra precisam pisar na grama. Então elas não percebem que os elementos não são substâncias físicas, são estados de energia e inteligências que operam em camadas sucessivas, ou seja, desde a sola do seu pé até o mais alto do seu espírito. Então, se você não entender como essa mesma força elemental se transforma quando sobe do seu corpo para a sua mente e da sua mente para a sua alma, os seus rituais continuarão sendo apenas teatro. Então, neste vídeo, nós vamos decifrar, a grosso modo, a anatomia completa desses 4 elementos em diversos níveis da sua existência, os níveis da realidade. Então, fica comigo para a gente entender isso. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Cândido, fundador aqui da Escola de Magia Clássica. E, pois bem, para a gente descer a fundo nessa estrutura, nós precisamos primeiro entender o que há de semelhante na atuação dos elementos em todos os níveis possíveis que a gente consegue abarcar, no mínimo a grosso modo, para a gente começar a entender e compreender, nem que for os rudimentos disso. Então não importa se estamos falando de uma pedra física, de um pensamento ou de uma força espiritual pura. Os elementos compartilham a mesmíssima função. Então pensa comigo. O fogo sempre será a força que expande, a força que inicia, a força que impulsiona e aquece. Esteja ele numa combustão de uma estrela ou na chama de uma ideia genial ou até mesmo em uma vela. Então a água sempre será a força que atrai, a força que molda, a força que retém, a força que esfria. Então, seja ela o oceano material ou a maré das suas memórias mais profundas e emoções. Agora, o elemento ar sempre será o mediador que move, o mediador que conecta, que comunica, e o elemento terra sempre será o princípio que condensa, que cristaliza, que solidifica, que limita, que dá estrutura final. Então, todos esses 5 níveis de realidade que eu te passei agora, do material ao espiritual, usam exatamente a mesma gramática e estrutura geométrica dos elementos, dos 4 elementos. Então, o código ele não muda. Mas o que muda aqui? É a frequência da matéria aonde ele está operando, aonde ele está agindo. E o padrão do cosmos é um só. Mas como que essa mesma força, ela pode agir de maneiras tão diferentes? Então, eu vou te dar uma analogia, vou ilustrar para ficar mais claro. Então, imagina uma imensa árvore que está plantada à beira de um lago cristalino durante a noite. No nível material, a árvore é a madeira bruta, pesada, com folhas que você pode ir lá e tocar. E você vê aquelas raízes fortes e grandes presas ao chão, fincadas ao chão. Então, se você bater no tronco, você sente a densidade física da terra. Mas agora, nisso que estamos imaginando, olhe para o lago. O reflexo dessa árvore na água é idêntico em forma, igualzinho, mas você agora não pode tocá-lo. Ele se move com o vento que toca aquela água. Então esse reflexo é um nível, digamos, psicológico, um nível moral. Então a imagem e a dinâmica daquela árvore projetadas naquele espelho da sua mente. Agora, se você olhar para a semente
que deu origem a essa árvore, ou seja, se você sabe que uma árvore ela precisa de uma semente para poder se desenvolver, ou para a ideia de árvore que existe na mente do cosmos, você encontra os níveis filosóficos e espiritual, por exemplo. É a mesma árvore, com a mesma estrutura de galhos, de folhas, mas em estados de densidade completamente opostos. Então o magista ele não confunde o tronco físico com o reflexo na água, nem com a essência invisível da semente. Ele sabe exatamente em qual nível da árvore ele está tocando. Então, com essa ilustração em mente, vamos separar como que esses 4 elementos atuam diferentemente em cada grau da existência. Então, vamos descer ainda de uma forma mais sutil para o mais denso. Então, no topo dessa pirâmide, temos o nível espiritual, bem ali no topo. Então, aqui, neste topo, os elementos são puras forças inteligíveis, são emanações divinas. Então, o fogo espiritual é a própria centelha divina, a vontade pura da mente cósmica. A água espiritual é o oceano dessa consciência cósmica universal. O elemento ar é o sopro de vida primordial, o pneuma. E a terra espiritual é o reino, a base estável onde a glória divina se fixa. Agora, um degrau abaixo dessa pirâmide, entramos no nível, digamos, filosófico. Então, aqui os elementos eles se tornam as grandes lentes da sua cosmovisão. Então, o fogo filosófico é o idealismo, o impulso que busca a verdade última. A água filosófica é o empirismo, ou seja, a sabedoria que absorve através da experiência. O elemento ar é o racionalismo, a lógica pura que começa a conectar esses conceitos. E o elemento da terra filosófica é, querendo ou não, o pragmatismo, o realismo que exige resultados práticos. Agora, descendo mais um nível nessa pirâmide, nós chegamos ao campo moral. Então, aqui é onde o seu caráter é testado. O fogo moral é a sua coragem e virtude operante. A água moral é a sua temperança, a sua empatia. O ar moral é a sua justiça, o seu discernimento equânime. E a terra moral é a sua prudência e a sua firmeza de caráter. E logo mais abaixo, mais denso ainda, nós tocamos um nível psicológico. Olha a diferença. É o território dos temperamentos humanos. Então o fogo vira o temperamento colérico, que é mais impulsivo, que é mais um líder, ele é mais combativo. O elemento água ele vira o temperamento fleumático, melancólico, que é mais emocional, mais profundo, mais retentivo. O elemento ar vira o temperamento sanguíneo, que é mais comunicativo, mental, volátil. E o elemento terra, que é um temperamento mais bilioso e melancólico, que é focado, é estruturado, é mais persistente. E finalmente, na base de tudo, nós temos aqui o nível material da realidade. É o mundo dos sentidos. O fogo é o próprio plasma, a eletricidade, o calor. A água são os fluidos líquidos, o próprio magnetismo. O elemento ar são os próprios gases, a atmosfera. E o elemento terra é o estado sólido, os minerais, o seu próprio corpo de carne e osso. Percebe essa diferença explícita? É a mesmíssima força, são os mesmíssimos elementos, mas estando na base. Mas enquanto na base ele move os seus músculos, a sua terra material, lá no topo ela sustenta a imortalidade da sua alma, a sua terra espiritual. Então, saber qual que é o maior erro do estudante de magia, de ocultismo de hoje, ele tenta resolver um problema que está no nível psicológico ou moral usando ferramentas do nível material. É o sujeito que está com o fogo psicológico em excesso, explodindo de raiva, muito ansioso, brigando com todo mundo, e acha que vai resolver isso acendendo uma velinha azul e tomando um banho de ervas. Então ele tenta tratar o espírito com substância física. Agora, o acerto está em aplicar a verdadeira ciência do vitriol.
visitar o interior e retificar a sua pedra. Retificar significa realinhar os elementos no nível correto. Então, se o seu elemento terra está fraco no nível material, suas finanças não estão boas, o seu corpo está doente, você precisa ativar a terra no nível moral, através da disciplina, e no nível filosófico, através do pragmatismo, entende? Então, o mago é o ponto zero. O mago é o autêntico ponto zero. É o ponto onde tudo se converge e se torna uma coisa só. Porque ele sabe transmutar essa energia navegando por esses degraus. Então, ele move os elementos de cima para baixo para manifestar e de baixo para cima para evoluir. Então os elementos, eles são os tijolos do universo, mas é a sua consciência que determina em qual andar do edifício você vai começar a sua construção. Então agora você tem que olhar para passar a enxergar a magia como uma engenharia, como uma estrutura sagrada de toda a sua vida. E você quer aprender mais sobre magia? Dia 7/7, agora de julho, irei abrir as inscrições para o grupo de estudos Vox Oculta, a voz oculta. Então, clica aqui no link da descrição do vídeo e se inscreva na newsletter daqui da escola, porque irei enviar por lá o que será visto nesse grupo, como fazer parte dele, como a gente vai estudar, e isso será enviado apenas para os inscritos na newsletter primeiro, isso bem antes de eu começar a comunicar por aqui. E se o que eu disse fez sentido para você, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, isso ajuda e muito a criar mais conteúdos como estes e também a chegar a cada vez mais pessoas que também precisam receber este conhecimento. Meu nome é Rodrigo Cândido, seu professor de magia de hoje sempre, e nos vemos em um próximo vídeo.